Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Eu me chamo Massivaldo e nesse vídeo vamos compartilhar a planilha de ordem de serviço para assistência técnica. Esse controle que a gente desenvolveu em Excel, ele tem diversas funções. À vista vocês estão vendo aqui vários botões aqui do lado direito. Esses botões, por trás deles tem códigos que são as macros que a gente utiliza para fazer aqui certas situações que não iam ser possíveis, na verdade, em uma planilha comum, tá? Então observe que ele tem uns botões aqui, ó, o botão de abrir OS, que é a ordem de serviço, tem um botão aqui para gravar ordem de serviço, um botão para abrir formulário de pesquisa, vai abrir uma telinha de pesquisa, um botão para inserir logomarca, retirar logomarca, limpar campos, consultar ordem de serviço, alterar ordem, excluir ordem de serviço, né? Esses três aqui estão juntos. Temos aqui a visualização de impressão, tela de cliente, ir para a lista de cliente, gerar comprovante, recibo e o relatório de gráfico. Que são duas situações aqui, o recibo e o relatório de gráfico, são acréscimos que foram colocados nessa planilha. Tá? Aqui é o espaço da logomarca, você vai poder colocar sua logomarca aqui. Se você tiver dificuldade, quando você clicar aqui nesse botão, ó, e não aparecer a imagem para que você possa selecionar e clicar em abrir e inserir a logomarca aqui em cima, basta você vir aqui em inserir, aqui mesmo no Excel, e clicar nessa opção aqui, ó. Aqui está apagado porque a gente bloqueou. Eu vou desbloquear aqui agora, ó, e você vai poder fazer isso aí no seu computador. Se você estiver utilizando a planilha e tiver com dificuldade de colocar a logomarca, é só vir por aqui, ó, inserir. Bom, a gente vai aqui para a parte, mostrar aqui para vocês a parte de cadastro, para saber como é feito o cadastro nessa planilha, tá? Para que isso aconteça, para a gente não perder tempo, eu vou consultar uma ordem de serviço que já está cadastrado. Mas como é que a gente faz isso? Aqui na guia de banco de dados eu vou clicar e vou observar que temos aqui, ó, três clientes, três cadastros que foram efetuados, tá? Temos aqui o código 1, código 2, código 3. Então foram três serviços que foram cadastrados. Eu vou clicar aqui em voltar para a tela inicial. Basta chegar aqui, ó, onde tem aqui ordem de serviço, você vai colocar aqui nesse espaço aquele número, colocar aqui a letra correspondente, vou colocar número 3, e aqui eu vou clicar em consultar ordem de serviço. Todos os dados relacionados ao serviço que foi prestado vai aparecer aqui, ó. Observe que vai aparecer aqui o nome do cliente, vai aparecer o CPF, endereço, bairro, tá vendo? Esse espaço que está aqui é o espaço que vai aparecer os dados do cliente. Aqui embaixo, relacionado ao produto, se você colocar aqui o código do produto, se for o caso, se tiver, senão você pode colocar 0. Aqui do lado, a identificação do item, você pode ter um número, né, de série, alguma coisa assim, senão você pode ignorar, coloca 0 também, tá? E aqui a descrição, você vai colocar o tipo de produto ou peça que você está prestando ali, que você está usando dentro da prestação de serviço, né, para o cliente. E aqui também você pode cadastrar a ordem de serviço. Aqui dentro você pode colocar a obra relacionada à mão de obra que foi prestada. Então, por exemplo, você trocou uma peça, mas você cobrou R$15 pela peça, por exemplo, como está aqui, ó. E aqui embaixo, ao invés de estar aqui escrito item 2, você podia colocar mão de obra e colocar 230, por exemplo. Seria a mão de obra relacionada ao serviço, tá? Bom, mas como a gente está falando aqui do cadastro, eu vou clicar aqui em cadastrar, aliás, gravar a ordem de serviço, botão verde aqui em cima, ó. Ele vai dizer que já existe um código cadastrado, que a gente consultou o número 3, eu vou dar um OK e vou deixar o sistema automaticamente pular para o próximo número de sequência. Ele pulou para o número 4. Eu vou gravar aqui agora, número 4. Ele pergunta se eu quero imprimir agora, eu vou dizer que não. E a ordem foi gravada com sucesso. Ele apaga os dados aqui do formulário, mas está gravado, tá? Se eu consultar no banco de dados, observe que vai aparecer aqui para mim, ó, o número 4, todos os dados que foram cadastrados. Eu venho aqui na tela inicial, coloco o número 4 e clico em consultar, só para buscar essas informações que foram lançadas no banco de dados aqui da planilha. Tá tudo ok. Se precisar mudar alguma coisa, por exemplo, eu venho aqui agora, eu quero mudar, o valor não é 15, o valor é 25. Basta digitar, dá um Enter, observe que ele atualiza tudo aqui embaixo, tá vendo? Ele atualizou não só aqui os 50, ó, mas ele atualizou aqui também
no valor total. Se eu colocasse, observe que eu tinha colocado 15, né? E agora eu estou colocando 25. Ele atualiza. Como é que isso vai ficar gravado no sistema? Eu venho aqui nessa opção alterar ordem de serviço, vou clicar, ele vai alterar para mim, ó. Alteração feita com sucesso. Basta agora eu consultar, aqui nesse botão, consultar ordem de serviço, observe que foi alterado com sucesso. Se eu quiser excluir esses dados da ordem de serviço aqui, né, dessa assistência técnica, mesma coisa, eu consulto o número e depois eu vou vir aqui e clico, ele vai pedir uma confirmação. Se eu disser que sim, ó, a confirmação foi feita, vou dar um OK, ele apaga todos os dados e não só aqui no formulário, ele apagou também aqui, ó, no banco de dados, está apagado, tá bom? Agora, a parte que é uma das partes mais importantes que eu acho nesse controle, por exemplo, você está fazendo a prestação de serviço para o cliente aqui. Então, você vai fazendo essa prestação de serviço, você vai cadastrar mais dados, eu vou fazer aqui a consulta número 3 novamente, e você vai cadastrando, vai jogando esses dados para o sistema. Só que o que acontece? Nesse controle, você tem como ter um relatório e, ao mesmo tempo, um gráfico que possa mostrar para você automaticamente tudo o que está acontecendo no sistema. Então, eu vou clicar aqui, ó, relatório gráfico. Observe que ele vai mostrar aqui o relatório geral da ordem de serviço. E ele coloca aqui, ó, quantas ordens de serviço, perdão, foram emitidas até o momento. Então, ele mostra aqui, ó, 3 no momento. Ele mostra também aqui as emitidas por mês, ó, por exemplo, estou em abril. É um exemplo que eu estou em abril, né? A gente não estou no mês de abril agora, mas aqui um exemplo no sistema. Em abril ele disse que teve um total de ordens de serviço de uma. E aqui ele tem as ordens de serviço emitidas por gráfico, né? E aqui de forma numérica. Aqui ele mostra janeiro, não teve ordem de serviço emitida. Fevereiro teve uma. Março teve uma. Abril teve uma. E aqui ele mostra pra gente, ó, abril, maio, junho. Ou seja, ele dá um gráfico bem bacana mostrando tudo que foi, toda a ordem de serviço que foi prestada naquele mês. Eu vou mostrar aqui de uma forma bem prática. Eu vou fazer um outro cadastro, só que agora eu vou mudar aqui o mês, tá? Vou vir aqui embaixo, ó, e vou colocar aqui que a data da entrega, eu vou dar um F2 e vou colocar aqui como se fosse maio, tá? Pronto, foi maio. E aqui, ó, eu vou gravar essa ordem de serviço. Ele vai dizer que já existe um número, ele vai me dar um outro, ó, automaticamente. Pronto, vou dizer que não. Observe que eu gravei maio, tá? Vou fazer a consulta agora aqui no relatório do gráfico. Observe que aqui ele já aumentou para 4. E aqui em maio, ó, temos uma, tá? Então, aumentou aqui, ó, temos uma, ok? Vou retornar para a tela inicial. Vou fazer uma consulta agora do número 4. Deixa eu ver aqui. Opa, consultar. E aqui eu vou colocar também para o mês de maio. Só vou mudar aqui o valor, tá? Vou colocar aqui 150. Certo? Ele já vai mudar aqui o valor. Vou dizer aqui, ó, que é um Pix, pagamento via Pix. E vou gravar essa ordem de serviço. Ele vai para o número 5. Uma pergunta, né, que pode surgir, mas como é que eu sei qual mês? É a data de entrega. Essa data de entrega é relacionada ao mês. Então entregou em maio, está entregue em maio com a garantia que você colocar aqui, tá? Aqui embaixo, ó, apenas aqui uma informação bem rápida, que quando você fazer o cadastro da entrega, você vai colocar uma data de vencimento. Então, por exemplo, aqui, eu vou dizer que vai vencer 30 barrinha do 7 barrinha 2026. Vou dar um Enter. Observe que ele já aumenta aqui a garantia para 47 dias, tá? Então ele faz isso. Então esse controle ele já faz de forma automatizada. Então a minha interação somente é com essa tela, mas tudo que eu faço aqui vai refletir nas outras telas, ok? Vou fazer a gravação agora, número 5, pronto. Ordem de serviço cadastrada. Ele já pula para o número 6. Se eu quiser fazer uma outra ordem para outro cliente, já posso fazer aqui. Mas agora eu vou para o relatório gráfico. Olha o que acontece aqui agora no relatório gráfico. Observe como ele faz a mudança de forma real, em tempo real. É muito bacana. Então ele mostra para a gente aqui, ó, que teve em cada mês aqui, fevereiro, março, abril, teve uma ordem de serviço emitida. Mas em maio teve 2. E assim por diante. Todo mês, quando eu for fazendo ordem de serviço, automaticamente em tempo real, esse gráfico vai alternando, vai mudando e vai mostrando para mim.
Eu posso imprimir esse gráfico aqui, ó, vindo em imprimir. Ele vai vir aqui para um formato A4, certo? Formato retrato de uma folha de papel A4. Ou eu posso vir aqui direto, ó, clicar em imprimir. Já está configurado, você não vai precisar configurar nada, já está nesse formato. Quando você adquirir a planilha, ele já vai para esse formato, tá ok? Eu vou dizer aqui que eu não quero imprimir agora. Se eu quiser fazer uma visualização, né? Tá aqui, ó. Vou aqui de novo. Vou mostrar para vocês como ele fica, ó, no papel A4, certo? E se eu quiser fazer aqui a impressão, basta vir aqui e ele vai mostrar a impressora que estiver configurada naquele momento. Ok, pessoal? Uma outra tela, só para terminar esse vídeo, que a gente também vai mostrar para vocês aqui, é a tela de clientes, tá? Você pode usar a ordem de serviço já com todas essas funções que eu falei aqui, sem precisar usar a tela de cliente, porque tudo que você cadastra, observe aqui no banco de dados, ó, já está aqui. Se você fizer um cadastro de uma ordem de serviço, quando você coloca o nome do cliente, ele já vai para o banco de dados. Então, quando você consultar aquela ordem de serviço anterior, você tem como atualizar e prestar um novo serviço para o cliente sem ter que digitar tudo de novo. Mas se você quiser ter uma carteira de clientes, você pode vir para essa telinha aqui, ó, clicar, e aqui mesmo você vai cadastrando os clientes e jogando para o seu sistema. Depois, para que você possa consultar e verificar se esse cliente está na lista, quantos clientes você tem na sua lista, basta clicar nesse botão aqui, ó, lista de clientes. Então ele vai mostrar aqui todos os clientes que estão cadastrados, certo? E você vai poder ter aí uma carteira de clientes, tudo certinho, tá? Aí se você falar assim, mas eu tenho como aproveitar esses dados para fazer nova ordem de serviço? Pode. Você vai clicar nesse botão aqui, vai colocar o número relacionado ao código do cliente, você vai consultar, observe que ele retorna os dados, e aqui em cima tem um botão chamado aproveitar dados para uma nova ordem de serviço. Se você clicar aqui, ele pede para você confirmar, você vai dizer que sim. Observe que ele traz todos os dados daquele cliente para a tela de novo, e aí você pode conferir aqui, colocar um novo número de ordem de serviço, tá? Você vai colocar o número, você vai seguir a sequência lá, como eu falei, coloca aqui o número, depois você vai preenchendo os dados, e aí sim você vai poder fazer a gravação dessa ordem de serviço. Se o cliente deixou o produto com você e você ainda não entregou, você não vai precisar fazer a gravação da data de entrega, da data, correto? Você não faz isso, apenas você vai colocar uma observação que o produto está na casa, que o produto está com você e o cliente vai retornar tal dia, é um acerto que você tem aí com o seu cliente, tá certo? Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem perguntar aqui abaixo, colocar as suas dúvidas, esclarecimento aqui embaixo que a gente vai responder assim que possível. E você se interessando por essa planilha, o link vai estar aqui abaixo nesse vídeo no nosso canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.